Começar. Então, a partir de agora, oficialmente, bem-vindos ao Google Formulários do básico a possibilidades avançada. Eu pensei, né, nessa atividade para apresentar para vocês, com a finalidade de iniciar quem não tem, né, nenhum tipo de acesso a professor podendo acessar a agenda. Gente, a agenda, no caso dos outros eventos, a gente está divulgando nos grupos, né? Assim, no momento eu não vou poder ajudar, para não interromper, no caso, essa nossa atividade aqui, tá? Mas ela está disponível nos grupos e aí o pessoal está atualizando a todo momento. Então, com relação aos formulários, eu vou fazer uma apresentação que vai introduzir, vai iniciar, né, os colegas que querem, né, conhecer o formulário. E aí, quem já conhece, eu pretendo apresentar algumas possibilidades que vão avançar, né, nos conhecimentos. Uma outra ideia, né, que eu coloquei lá no formulário, é de que essa atividade de hoje, né, eu diria que é uma oficina de iniciação ou de aprofundamento, ela se torne uma tutoria, né, uma mentoria aí para quem tiver interesse. Aí eu posso fazer alguns agendamentos, porque pela minha parte de formação, né, eu sou formador de professores, então eu tenho essa preocupação na formação continuada. Então esse evento de hoje, ele não termina quando acaba, ou não acaba quando termina, né? Então depois eu vou combinar com vocês, aí quem tiver interesse em aprofundar, em ver outras possibilidades de uso, complementos, né, vincular com outras ferramentas Google, a gente pode ir agendando para outros momentos, outros eventos. E aí eu vou acompanhando vocês com uma forma de tutoria, ou em grupo, ou individual. Né? Eu não tenho, no caso, pelo fato de ser formador, né, eu sou, no caso, Google Trainee também, então já faz parte de atribuições da minha formação formar, né, outros professores para usar essas ferramentas. Sem mais delongas, o que vamos ver? Como criar um formulário a partir do Google Drive, que isso é o basicão, né? Por onde a gente vai começar? A gente vai começar pelo básico. Tipos de questões de um Google Formulário, algumas das infinitas possibilidades de uso, seções e suas utilidades, condicionamento de respostas, inserção de imagens e vídeos, exemplos de formulários que contemplam os tópicos acima. Então, basicamente, a gente vai tentar aí nesses 55 minutos, né, 51 minutos, que é o que a gente tem no agendado, não significa que quem quiser continuar, a gente vai estende alguns minutinhos, né, então está previsto para a gente trabalhar isso aí. Então, por onde eu começo, né? Na gravação, quando vocês tiverem acesso à gravação, vocês vão poder retomar desse ponto aí, poder relembrar onde começa, né, para poder fazer o acesso ao seu primeiro formulário. Então, vai lá no drive.google.com, vai aparecer essa tela aqui, né, aparece essa tela com o novo, pessoal, atividades e etc. Vai clicar em novo, e depois que clicar em novo, vai descer uma persianinha e vai estar lá no roxinho, né, formulários Google. Então, aí depois de clicar em formulários Google, ele abre uma janela em que ao centro, né, que eu fiz um recorte, na verdade a informação, a tela mais completa, ela tem mais do que isso aqui, mas o importante para vocês já focar é nessa parte central aqui do Google Formulários. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou fechar essa tela da apresentação, eu vou aqui no Google Drive, né? Esses outros formulários aqui eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, né? Mas
como eu já tinha falado, eu vou dar início a um formulário para mostrar as questões básicas. Então, como eu disse para vocês, eu estou aqui no Google Drive, né? Eu estou aqui no Google Drive, vou clicar em mais, novo, e formulários Google. Ele vai abrir essa janelinha aí para vocês, né? Essa janelinha onde está escrito aí formulário sem título, que é o básico que ele inicia. Vocês não precisam, né? A primeira dica, não precisa se preocupar com o nome aparecendo aqui. Quando vocês preencherem essa parte principal aqui, eu vou colocar aqui o nome de teste Gag Wiki. E aí eu clicar em outra parte, ele... Deixa eu dar um enter aqui. Pronto. Quando eu clico lá no lugar, ele já automaticamente já vai receber o nome que eu dei para esse formulário. Então, se eu tivesse preenchido aqui primeiro, eu ia ter que preencher aqui de novo. Tá? Então, uma dica só de, vamos dizer, de alguns segundos aí de ganho em tempo, né? O formulário, ele permite várias formatações com relação às fontes, né? Desde que você utilize nas configurações, né? Quando a gente vem aqui em configurações, a gente personaliza o tema. Aqui, ele não mostra, não é igual lá no editor de texto que você pode alterar a fonte, né? Mas vocês conseguem trabalhar o negrito, o itálico e o sublinhado, né? Além de incluir um link, e se ele já tiver com alguma formatação, ou você quiser desfazer a formatação que você fez, você clica aqui nesse Tzinho cortado. Então, descrição do formulário, vou colocar aqui para não perder muito tempo, apenas um teste, e vou colocar aqui em negrito, só e sublinhado, só para a gente mostrar né, as formas. Agora, a brincadeira começa a ficar legal a partir aqui, ó, da pergunta sem título. Essa primeira pergunta sem título, ele vem com um tipo de múltipla escolha. Né, o padrão aqui da primeira pergunta é múltipla escolha, mas não significa que o formulário de vocês ele tem que ser todo só em múltipla escolha. Né? Clicando aqui do ladinho, onde tem múltipla escolha, vocês vão ter os tipos de questões que vocês podem trabalhar no formulário de vocês. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, classificação, né? Que tem um recurso novo, né, que na verdade, vocês podem colocar lá que são a quantidade de estrelas, né, se for um formulário voltado para um tipo de avaliação, vocês podem colocar essa classificação, que aí onde a pessoa vai responder, ela vai marcar a quantidade de estrelas. Isso é um recurso recente, e tanto é que ele já mostra aqui, né, que é um recurso novo. Grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e hora, né, no caso ali, horário. Então, estes são os tipos de questões que vocês podem trabalhar no Google Formulários. Eu vou fazer aqui a inserção rápida desses itens, né? Que eu acredito que para o básico, para vocês entenderem o funcionamento, já vai ajudar, né? E ao mesmo tempo, quem já tem essa expertise não vai ficar meio desmotivado aí já vendo alguma coisa que já conhece. Então, eu vou tentar otimizar minha apresentação aqui para nem desestimular quem já sabe bastante, né? E nem deixar perdido quem ainda não sabe. Então, eu vou tentar abraçar todo mundo nessa apresentação de hoje. Então, a primeira pergunta, eu vou colocar aqui como nome, né? Ele usou a inteligência artificial, né, para deduzir que quando eu coloquei aqui nome, não sei se vocês repararam, ele mudou aqui de múltipla escolha para a resposta curta, né? Se eu tivesse escrito aqui, ó, descreva, ele mudou para parágrafo. Porque ele entendeu, na hora que eu escrevi descreva, ele entendeu que a resposta esperada ali é uma resposta mais longa, né? Então, quando eu coloquei descreva, ele já mudou para parágrafo o tipo de resposta. Mas a primeira aqui, no caso, é nome. E aí ele volta para a resposta curta. Aqui embaixo, eu tenho a opção de duplicar a pergunta, excluir,
tornar ela obrigatória, ou nesses 3 pontinhos, eu utilizo a opção de descrição ou a validação da resposta. No caso da descrição, se eu marcar aqui, ele abre um campo abaixo da questão, né? Para que eu coloque, por exemplo, preencha com o nome completo. Basicamente, é para vocês não terem que usar o campo da pergunta para abrir um parêntese na frente e dizer o que você quer naquela pergunta, né? Então, você pode usar a pergunta bem simples e abaixo você faz uma descrição do que você quer com aquela pergunta. Eu não vou tornar obrigatório, vou, no caso, só seguir aqui o fluxo. Eu vou adicionar mais uma, né? Aqui nesse lado, eu adiciono uma nova pergunta, eu adiciono o sistema de importar perguntas, então ele vai, se eu clicar aqui, ele vai pedir uma importação de questões de outros formulários. Aqui eu vou adicionar um título, né, nessa seção do formulário, aqui uma imagem, um vídeo, e aqui uma seção. Jazinho eu explico para vocês a importância de adicionar uma seção num formulário, principalmente num formulário mais longo. Então, eu vou adicionar mais uma questão aqui, mais uma pergunta. Aproveitando ali, eu vou colocar o descreva, só para ele já descreva, para ele já colocar aqui o modo parágrafo, né? Ou eu poderia colocar fale a respeito, né? Está aqui como parágrafo. Das ações pedagógicas. Mais uma questão, vou adicionar mais uma questão. Aí aqui eu tenho, ele já colocou múltipla escolha, mas eu poderia mudar aqui para caixa de seleção. Vou deixar múltipla escolha e vou colocar o seguinte: você é professor? Sim e não. Eu cliquei embaixo, ele automaticamente já sugeriu aqui, né? Mas eu poderia colocar outro item. No múltipla escolha, aí, às vezes as pessoas confundem, né? Quando ela olha assim, a caixa de seleção e a múltipla escolha. A diferença básica do múltipla escolha para a caixa de seleção é que múltipla escolha você preenche uma vez. Se você tiver 10 itens, você preenche um e aí ele vai mudar à medida que você clica. O caixa de seleção, ele permite múltipla seleção. Vocês podem clicar em mais de uma vez, mais uma caixinha. Então aqui eu vou colocar professor sim ou não. Aí que interessante aqui, eu vou colocar, eu já falei para vocês que eu adicionar uma seção, vou adicionar uma seção, essa seção 2 aqui, e vou colocar aqui. Sou professor, e vou adicionar mais uma seção, aqui logo abaixo. Essa conexão vai me ajudar. Deixa eu preencher aqui. Descrição, continuação. Para quem chegou depois, tá, gente? Boa noite. Eu estou com uma alteração no meu setup aqui, que a minha conexão não está muito favorável, mas vai dar certo. Eu vou adicionar uma pergunta primeiro, e em seguida eu adiciono a sessão, que provavelmente é isso que ele não está deixando eu colocar a sessão sem ter colocado a pergunta. Então, eu vou colocar aqui de qual disciplina, só para fazer essa questão aqui. Como eu coloquei o de qual, ele automaticamente me deu aqui uma opção, né, de múltipla escolha para que eu faça o quê? Uma seleção
né, desses itens. Então, eu vou colocar aqui 4 disciplinas só, 5 com outros, vou colocar matemática, português, biologia, informática. E adicionar aqui o campo outro. Vou aproveitar aqui, eu vou mudar, como a gente já colocou aqui uma opção de múltipla escolha, eu vou colocar aqui esse lista suspensa. Tá? A diferença do lista suspensa para o múltipla escolha, basicamente é a formatação, a forma que ele se apresenta. O lista suspensa, ele aparece como uma persiana, ele fica ali daquele jeitinho, com essa setinha aqui para frente. Quando a pessoa que vai responder o formulário, ela clica, automaticamente descem ali as opções disponíveis. Agora que eu já coloquei a disciplina, eu vou colocar aqui mais uma seção e vou colocar aqui, ó, não sou professor. Não sou professor. E vou adicionar aqui só um qual sua profissão. Ele já automaticamente já colocou uma resposta curta e aqui está tudo certo. Aqui embaixo, eu vou adicionar mais uma seção e vou colocar apenas isso aqui, ó. Obrigado por participar. Apenas isso. Vocês viram que eu tenho 4 sessões agora, né? Eu tinha comentado para vocês da importância das sessões, logo, logo, vocês vão ver o que faz sentido. Onde eu coloquei aqui que sou professor, eu vou continuar colocando mais umas questõezinhas. Mais uma, né? Mais uma pergunta. Vou colocar aqui, relacione os itens. As pessoas vão começar a ter algumas ideias aí quando eu coloquei aqui o relacione os itens. E aí, quando eu coloquei o relacione, eu sei que vocês estão percebendo aí, vocês estão prestando atenção, ele já alterou aqui para a grade de múltipla escolha, porque tem uma palavra-chave aqui, ó, relacione, né? Sempre que você vai relacionar, ele vai ter ali uma parte com relação às linhas, né, as informações que estão em linhas, com a que estão em colunas. Então, eu vou colocar aqui, matemática, vou colocar aqui português, vou colocar biologia e informática. Aqui nas colunas, eu vou colocar dicionário, vou colocar régua, vou colocar pipeta e vou colocar computador. Nessa grade de múltipla escolha, nesse formato aqui, eu coloquei, né, o de múltipla escolha significa o quê? Quando eu for fazer a relação, eu só vou poder marcar uma coluna e uma linha. Ele não vai ter 2 respostas na mesma linha, nem 2 respostas na mesma coluna. Se eu fizer a opção de caixa de seleção, aí sim ele permite associar mais de um item, né, por linha. Que aí seria, por exemplo, eu vou duplicar aqui, ó, vou duplicar essa pergunta. Vocês viram aqui embaixo, aqui ele já mostrou como é que vai ficar, né? E aqui eu tenho a mudança, eu vou fazer a mudança aqui para a caixa de seleção, para aproveitar o que eu já coloquei, né? Perdão, gente, aqui, ó, grade de caixa de seleção. Deixa eu apagar aqui, porque eu fiz só uma confusão básica aqui, para não ter que fazer de novo. Eu vou duplicar e vou mudar aqui para grade de caixa de seleção.
Aí aqui eu posso, inclusive, adicionar mais coisas. Eu posso colocar gramática, posso colocar transferidor, posso colocar Becker. Eu esqueci agora como se escreve Becker, gente. Que vergonha. Não sei se é CK. Se não for, gente, perdoem vocês que estão ao vivo e vocês que vão assistir a gravação aí. E vou colocar aqui Modem. Clicando fora aqui para uma nova pergunta, vocês já viram aqui como é que ficou. Nós temos aí o tipo de relacionar os itens com caixa com um tipo, né, com o formato de múltipla escolha, e aqui com o formato de caixa de seleção. Vocês perceberam que tem as bolinhas e tem os quadradinhos. Jazinho eu vou mostrar como é que acontece o preenchimento aí desses itens. Colocando aqui mais uma questão, nós temos ainda o upload de arquivo, nós temos a caixa de seleção, que eu não fiz ainda, né, só a questão simples, eu já vou colocar aqui caixa de seleção, e vou colocar aqui uma pergunta. Quais destes itens, quais dessas frutas? Só para não pensar demais, assim, só para a gente ir direto no objetivo, que é mostrar a funcionalidade do item, eu não vou pensar, porque de repente poderia pensar em alguma coisa que fizesse muito sentido, né, seguindo aí a lógica da profissão, né? Mas aí quais dessas frutas, ou qual? Você, você gosta. E aí vou colocar aqui laranja, morango, pera, abacaxi, banana e uva. Tem esses itens aí que estão no formato de caixa de seleção. Vou fazer aqui mais um item, vou adicionar mais um item, que aí a gente ainda não colocou a escala linear. Ele, por padrão, na escala linear, ele coloca os itens de 1 a 5, mas eu posso estender a 10, né? E aí eu posso colocar na pergunta: qual sua nota para a oficina, perdão, gente, qual a sua nota para a educação no seu município? O interessante é que nós temos aí inscritos das 5 regiões, assim, eu não sei se todos vão participar, se vão aparecer aí, mas nós tivemos inscrito, eu tive a felicidade de ter inscrito das 5 regiões do país. Uma surpresa para mim é que a maior parte dos inscritos foi do Rio de Janeiro, e não aqui do Distrito Federal, que eu imaginei que aqui fosse a quantidade maior, mas nós temos do país todo representantes aí, que de repente vão assistir depois a gravação, não poder estar presente, mas o importante é que se inscreveram e aí vão receber o material depois. Então aqui seria péssimo, no caso só para ter uma referência, e aqui excelente. Na hora de apresentar, né, ele vai na escala linear, quando eu acrescentar aqui mais uma, ele já coloca aqui, ó, de péssima a excelente. Mais um item para inserir, eu não vou colocar aqui o upload de arquivo, porque é o seguinte, o upload de arquivo, ele basicamente é isso mesmo, na hora que a pessoa for responder o formulário, ela tem a opção de clicar, anexar um documento, anexar uma foto, anexar né, de acordo com o limite de tamanho que for determinado, ela anexa para enviar junto desse formulário.
tá? Então, basicamente, é isso para que serve o upload. Não vou colocar porque ele vai pedir validação de senha por conta de uma regra mesmo do próprio serviço de formulário. Então, obrigatoriamente, a pessoa, não há envio anônimo. Então, obrigatoriamente, quem faz o preenchimento do formulário, ele tem que se identificar. A classificação aqui, no caso, eu posso seguir a mesma lógica do primeiro, né? A mesma lógica da primeira pergunta aqui. Então, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Eu poderia ter chegado aqui, ó, duplicado, né? E eu posso colocar aqui, ao invés de escala linear, eu coloco classificação. Eu já ganhei um tempo aí com relação a ter que fazer e ter que preencher novamente. E aí, nessa classificação, podem ser esses 3 emojis. A estrelinha, coraçõezinhos, ou então o joinha, tá? Eu vou colocar aí o coraçãozinho, para vocês verem, e vou colocar aqui o joinha para vocês verem. Então, basicamente, ele vira um monte de emoji aí na tela. Bom, estamos quase terminando essa parte aqui dos itens, tá? Nós temos ainda aqui a data e o horário, né? Basicamente, quando a gente acrescenta informação de data e horário no formulário, quando você precisa de um agendamento, você quer fazer um formulário em que a pessoa coloque ali a hora, né, a hora de uma ocorrência, a hora que ela deseja um agendamento, a hora que está marcado para fazer um atendimento, né, e a mesma coisa a data. Então, esses 2 itens aqui, basicamente, a funcionalidade dele é quando vocês vão agendar, né? Vocês vão planejar, vão inserir no formulário algo que vai acontecer, ou se for uma questão de um relatório, de um boletim de ocorrência, basicamente de um relato mesmo de experiência, vocês vão colocar a hora e o dia que aconteceu. Então, basicamente, para isso que serve o data e hora. Tá? Se vocês utilizarem essa função, né, vocês vão ter aí o formatinho, né, que ele vai sugerir para vocês aqui, ó, o formato de mês, dia e ano, tá? No caso, se vocês quiserem incluir a hora também, vocês já poupam ter que fazer 2 perguntas, né? Então, se vocês quiserem resumir as 2 informações de data e hora, vocês podem vir aqui, ó, nas 3 bolinhas e incluir a hora. Então, ele já coloca aqui o horário. Vocês podem colocar lá o mês, dia, ano e o horário. Então, basicamente, essa parte aí dos formulários. Me fizeram a pergunta, né, de como, né, entre as perguntas que tem lá nos formulários, o de como inserir imagens, né? Então, já para apresentar essa parte para vocês, todas as sessões do formulário em que você estiver, por exemplo, aqui eu estou no nome, e tem aqui um quadrinho, aqui eu posso inserir uma imagem. Se eu tiver aqui embaixo, nos itens, ó, vejam bem, onde está aqui, você é professor sim e não. Aqui na frente, percebam que também tem um quadrinho, então aqui também pode ser inserida a imagem. Se vocês quiserem, lá no final do formulário, da parte de professor, onde tem aqui depois da hora, se vocês quiserem inserir um vídeo, ele pode ser inserido também. Ele vai abrir uma janela aí do YouTube, né, onde vocês podem fazer uma pesquisa, e a partir dessa pesquisa, ele é inserido lá, ele é vinculado no seu formulário, ele pode aparecer. A mesma coisa acontece no caso de anexo de imagem. Eu vou tentar evitar não colocar muito, sobrecarregar demais, que é como eu disse para vocês, minha conexão ela não está muito confiável, não está assim, como eu gostaria, né? Eu estou usando a minha 5G, e aí eu vou tentar não colocar muita coisa, porque eu vou mostrar nos exemplos para vocês os formulários já configurados. Então, assim, faltou agora mostrar por que eu criei sessões para vocês, que aí acontece a mágica no formulário,
E eu vou aproveitar que eu vou mostrar essa questão das sessões para falar com relação à gamificação, né? Então, eu já estou saindo um pouquinho do básico e vou começar a falar um pouquinho de algo mais aprofundado. Então, quando eu tenho aqui um formulário com nesse caso aqui, ele tem 4 sessões, tá? Eu coloquei aqui a sessão obrigado por participar, não sou professor, a outra daqui é a sou professor, e a primeira, que é onde a pessoa começa a fazer ali o preenchimento. Então, vindo aqui, ó, voltando na questão, você é professor, eu tenho aqui, nas 3 bolinhas, né, eu tenho aqui uma opção que eu não marquei, que é ir para a sessão com base na resposta. Então, resumidamente falando, quando eu habilito essa função, aparece aqui, né, as opções que eu tenho dentro do formulário. Se eu não tivesse criado, se eu tivesse feito com vocês só um formulário corrido, mostrando só os itens, só as questões, basicamente aqui só ia aparecer o enviar formulário, porque não tem nenhuma seção para ele saltar, né? Então, como eu já criei as sessões, já pensando, já foi de propósito que eu já criei as sessões, elas aparecem aqui para vocês. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta. Você é professor? Sim. Então, pela lógica, que nas minhas questões, nas minhas sessões, eu vou já aqui, ó, para a sessão 2, sou professor. Então, já deixo marcado aqui, ó. Quando a pessoa responde não, então eu tenho que direcionar ela para quê? Direcionar ela para não sou professor, seguindo a lógica. Eu já utilizei nas formações alguns exemplos do tipo, eu quero fazer uma enquete com as pessoas na minha comunidade com relação ao tabagismo, né? Eu quero fazer um aprofundamento ali com relação ao tabagismo e as suas consequências, qual o nível de vício, né, de comprometimento financeiro que esse vício causa. Então, eu posso criar um formulário que vai me atender tanto para fumantes quanto não fumantes. Então, eu faço o quê? Eu quero as respostas apenas das pessoas que fumam, porque o meu foco é trabalhar com os fumantes, mas eu não tenho como fazer isso de imediato. Então, eu vou colocar lá no formulário. Você é fumante? Sim ou não? Se ela responder sim, ele direciona para a seção do formulário que vem todas as perguntas que eu quero saber. Né? Quanto tempo que fuma, quanto que gasta com cigarro, quantos cigarros fuma por dia, etc, 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 etc. Né? Se a pessoa responde não, ela entra na tela de agradecimento e envia o formulário. Acabou, porque não é o meu foco da pesquisa. Então, nessa forma, eu não preciso fazer com que ela leia todo o formulário negando, 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 sendo que eu posso poupá-la de ter que responder o formulário todo. Então, ir com base na resposta, ele é muito útil para isso. Eu vou mostrar alguns formulários que vão ter bem presente essa função aí ativa. Então, aqui eu já defini, né? Quando a pessoa for responder, você é professor? Se for 2, ele vai passar para a sessão, sim, vai para a sessão 2, se for não, ele vai para a sessão 3. Aí aqui embaixo, eu tenho a sessão 2, que é sou professor, e tenho a sessão 3, que é a não, né? Não sou professor. O que vai acontecer? Quando a pessoa terminar aqui de responder, ele já vem direto para a sessão 4. Quando a pessoa terminar de responder aqui a sessão 3, o que eu vou fazer? Aqui, ó, vocês percebem, só para lembrar para vocês. A sessão 2 é a de sou professor. Se eu deixar fluir as respostas do formulário, depois da sessão 2, automaticamente ele viria para 3, que é a sessão que não sou professor. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer um salto. Quando ele terminar a sessão 2, eu mando ele para a sessão 4. E aí, automaticamente, ele não vai ver as questões do não sou professor. Na prática, né, nosso formulário básico de exemplo, na prática, nosso formulário de exemplo está pronto. É um formulário básico, né, em que já é possível mostrar o potencial dele. Então, eu vou colocar aqui,
na demonstração, ele tem uma observação agora de que o formulário não está aceitando resposta porque ele não está publicado. Essa é uma nova, né, função dos formulários, que eles não são disponíveis de imediato, como acontecia antigamente. Você preparava no modo de visualização, você já copiava o link e já disponibilizava para as pessoas preencherem. Agora não, ele precisa ser publicado, criado um link, né, de participante para depois as pessoas responderem. Então aqui, o nome completo, eu fale a respeito das ações, blá, 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 só para a gente correr aqui. Você é professor? Não, não sou professor. Então eu vou avançar. Qual a sua profissão? Motorista. E aí, se eu clicar aqui no avançar, eu vou enviar o formulário. Né? Só que é óbvio que ele não vai deixar eu enviar porque não está publicado. Eu já disse isso antes. Né? Então, eu respondi que não sou, então ele pulou ali as instâncias. Então eu vou voltar aqui, vou voltar e vou mudar minha resposta. Sim, sou professor. Então vou avançar. Qual disciplina? Informática. Aí aqui nas associações que eu falei com vocês, se eu colocar mais de uma aqui, ele não vai permitir, ó. Ele não vai permitir que eu coloque na mesma linha. Eu posso configurar isso aí também. Ele não permitir a mesma resposta, a mesma linha e nem na mesma coluna. Aqui ele deixou porque eu não configurei a coluna, né, para a resposta única. Mas eu vou colocar aqui, ó, a matemática, régua, biologia, pipeta, informática, o computador. Basicamente seria essa a resposta. No caso aqui, eu posso marcar tudo, porque eu deixei habilitado para que ele marque tudo. Poderia mudar também? Sim, poderia mudar. Só que aqui, como eu tenho itens que pertencem, né, mais de um item que pertence à categoria, eu posso marcar mais de uma linha aqui. Então, eu vou ter que, na matemática, eu vou ter a régua, vou ter o transferidor, né? Português, eu vou ter o dicionário, vou ter a gramática. Biologia, eu vou ter a pipeta e vou ter o becker. Informática, eu vou ter o computador e o modem. Cadê o modem? Tá aqui no cantinho. Modem. Qual dessas frutas você gosta? Como é caixa de seleção, né? Eu posso marcar todas. Tá tudo certo. Jazinho, eu mostro para vocês uns outros segredinhos com relação a quantidade de itens para marcar aqui. Qual a nota da educação no município? Vou colocar aqui uma intermediária, porque a gente tem locais com a qualidade muito boa, e outros com a qualidade que ficam a desejar. Vou deixar só no meio tempo, eu não vou enviar para não causar muita polêmica. E a nota para educação no município aqui seria a mesma coisa. Data, eu posso clicar aqui e abrir o calendário, e aí quando eu marco aqui ele já preenche, ou então eu posso digitar os itens manualmente. Ficou até errado, 2025, pronto. Hora, eu não preenchi, vou colocar aqui 19, 20 horas e 14 minutos. No avançar, lembra o que eu falei? Ele já pula, então ele não vai passar para o não sou professor. E aí eu viria aqui direto para o envio do formulário. Bom, voltando lá no formulário, como eu tinha dito para vocês, aqui nesse item do múltipla escolha, quando a gente vem aqui na validação da resposta, eu posso também definir quantos itens no mínimo ou quantos itens no máximo ou quantos itens exatamente eu quero que seja selecionado, né? Suponhamos que a questão que vocês vão fazer, vão colocar lá de escolha do estudante, vamos supor que vocês coloquem 5 afirmações. Das 5 afirmações, 2 são verdadeiras e 3 são falsas. Então, vocês podem colocar exatamente 2 itens. Significa o quê? Que se ele colocar, né, na amostra, vou colocar aqui no outro item, na amostra, se eu for lá no item de novo e colocar 1, ele vai dizer, selecione exatamente
2 opções. Se eu colocar 3, ele vai falar, selecione exatamente 2 opções. Ele não vai deixar eu selecionar 3 e não vai deixar eu só com apenas uma. Tá? Se eu mudar nessa opção aqui que eu coloquei na validação, se eu colocar pelo menos, aí significa que é no mínimo. Se eu colocar até, aí é o máximo, tá? Então, basicamente, o pelo menos é o mínimo e o até é o máximo de itens aí a ser colocado. Enfim, esse é um formulário básico. Na parte de respostas, eu ainda tenho... gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês depois. Para depois, né, se vocês quiserem, toparem o desafio de tutoria, de acompanhamento, nós temos na validação outras opções, tá? Com relação ao ordenamento, que ele pode embaralhar. Na validação de resposta aqui, eu posso colocar outras opções, se tem que ser a resposta, se é um número, se é um texto, qual o tamanho desse número, qual o tamanho desse texto, uma expressão regular, isso tudo já muda para um pouco mais avançado, que é possível fazer, para que a resposta que a pessoa preencha, ela seja exatamente o que você espera responder. Isso é muito útil quando é um caso, por exemplo, de gamificação, em que a gente coloca lá um escape room, né? Então, eu quero que a pessoa escreva o nome de uma personalidade que eu estou perguntando lá qual é, né, quem proclamou a República no Brasil. E aí eu coloco o nome da pessoa que eu espero que a pessoa preencha, né? No máximo ali com a omissão da letra maiúscula, embora eu acho que quando vocês vão colocar a expressão, né, para que eles preencham, tem que ser exatamente, já que é um nome próprio. Bom, aqui nas respostas, nós temos nenhuma, claro. Aqui um link para a planilha. A planilha, lembrando, né, para quem já conhece e informando para quem ainda não conhece, a planilha é onde são salvas as respostas do formulário. Então, todas as respostas que são preenchidas no formulário, elas vão para a planilha, né? Então, a planilha seria o banco de dados aí dos itens que são inseridos via formulário. E as configurações aqui é o modo teste, que basicamente vocês podem atribuir pontuações aos itens das questões. Então, quando as pessoas participam do formulário ali, elas podem receber a nota, né, e receber o resultado assim que envia o formulário. Então, já pode ser criado um teste imediato. Aqui ele vai informar como as respostas são coletadas. Então, eu posso utilizar o modo anônimo aqui, que ele não vai coletar endereço de e-mail. Se eu marcar a opção verificado, ele vai coletar o e-mail de quem preenche. Enviar a cópia das respostas, eu posso ativar, que aí quem preencheu vai receber no e-mail dele tudo que ele preencheu, e aí automaticamente, ao usar essa opção, ele vai obrigar a preencher o e-mail, né, por um motivo bem óbvio. Permitir a edição das respostas, se eu quero que as pessoas que preencheram o formulário, elas tenham acesso para editar as suas respostas. Limitar a uma resposta, nesse caso também vai ter que ter validação do e-mail, porque quando ele preencher o formulário, ele não vai conseguir preencher novamente com aquele e-mail. Algumas pessoas burlam esses preenchimentos abrindo uma outra conta de e-mail, mas aí é uma outra história, né? Mas o limitar a uma resposta basicamente é quando a pessoa ela vai preencher uma vez só e não consegue preencher mais. A forma como as respostas são apresentadas, né? Então, a barra de progresso, que vai mostrar quantos por cento do formulário foi preenchido, embaralhar as perguntas, isso aí serve para testes, é bem legal quando a gente vai utilizar em testes no laboratório, em que em que os estudantes estão participando e às vezes está um do lado do outro, no formato básico de laboratório. E aí, se vocês querem fazer esse teste no laboratório, o embaralhar as questões ajuda muito nesse ponto, né? Então, ele vai trocar a ordem das questões, das respostas, ou até mesmo a ordem das perguntas. Então, as duas coisas podem ser embaralhadas.
para que um abra do lado do outro e eles não saibam que qual é a sequência ali mesmo. Teria que parar para ler, para prestar atenção, que aí, obviamente, as pessoas que estão ali na sala já vão identificar uma tentativa de cola, se for no caso de um teste. O link para mensagem de confirmação, que é aquela mensagem que aparece. Sim, sim, Lígia. Quando você embaralha, né, ele vai embaralhar dentro das seções ali os itens, tá? É interessante quando a gente utiliza ali o formulário com as seções exatamente por isso. Porque aí você pode colocar numa seção separada ali itens que não vai fazer muita diferença. Então você coloca o nome, né? O nome e a turma. Então, mesmo que ele troque ali o nome com a posição da turma, não vai dar uma bagunça na formatação, porque vocês vão ter ali nome e turma, que pode mudar, e a outra seção vocês colocam os itens das perguntas, né? As questões das perguntas, e aí elas vão embaralhar só as perguntas, e aquele cabeçalhozinho ele fica numa seção separada. Então, uma dica, quando for fazer um teste, faz o cabeçalhozinho separado dos itens do questionário, né, da prova. Aqui a mensagem de confirmação, que é um agradecimento por nada, que é a mensagem de confirmação, recebi seu formulário foi preenchido com sucesso, etc, etc. Mostrar link para mandar outras respostas, então se você quiser que as pessoas continuem preenchendo, você deixa habilitado, senão ela preenche. Para responder de novo, ela tem que abrir de novo o formulário, não vai ter aquele linkzinho para enviar outra resposta. Resumo dos resultados, que aí se eu deixar desmarcado, só quem está com a edição do formulário que vai ver esse resumo, né? Caso eu deixe marcado, todo mundo que preencheu o formulário vai saber o resumo ali dos demais participantes. Desativar o salvamento automático, aí nesse caso eu não aconselho, porque isso aqui é importante. Caso a pessoa esteja no formulário muito longo, ele vai salvar ali, caso a pessoa tenha feito um login na conta dela, e aí quando abrir de novo, ele vai continuar o formulário da onde parou, coisa que não tinha um tempo atrás. Por exemplo, a pessoa estava preenchendo um formulário longo, acabava a energia, quando ela voltava, ela tinha que começar o formulário dela todo de novo. Então, eu aconselho sempre deixar ativado, que nesse caso aqui é desmarcado, tá? Se eu marcar, eu estou desativando o salvamento automático. Configuração padrão, aí nesse caso aqui com relação a coletar, e a de perguntas tornar as perguntas obrigatórias. Então, para eu não ter que ficar marcando todas como obrigatórias, se eu quiser que o próximo formulário fique tudo obrigatório, ele automaticamente já considera esse item aqui. Então, seguinte, o formulário básico é isso aqui, né? Na gravação vocês vão poder retomar e para poder rever esses itens de perguntas, né? Os tipos básicos de pergunta aqui, que era a primeira proposta. Vou voltar aqui na apresentação. Eu já tinha colocado lá como utilizar o Forms com alunos, né? Fazer games e quiz. Então, basicamente, eu posso utilizar aquela questão ali do ir com base na resposta. A questão dos alunos da devolutiva pode ser consultada na planilha, então o professor ele tem o acesso às respostas, né, do formulário, tanto de modo individual, quanto em forma de resumo, e pode fazer também um acesso à planilha e aí ter as respostas para fazer gráficos, para montar, e aí finalmente dar um retorno para quem preencheu ali. Então, são algumas possibilidades. E o inserir o desenho, eu mostrei o quadrinho, clicou no quadrinho, ele abre lá a opção de fazer um upload do computador, ou então selecionar do Google Drive, ou ainda fazer uma pesquisa, né, utilizando a ferramenta de busca do próprio Google. Eu vou mostrar aqui para vocês esse link, né, eu vou abrir a apresentação. Se vocês quiserem, quem estiver utilizando o computador e estiver com celular, pode já adiantar e abrir, mas assim, eu vou mostrar os exemplos para vocês, e vocês quiserem anotar esse link, né, o bit.ly/exemplos de forms, né,
documento aí de exemplo de forms, eu coloquei uma listinha com alguns links. Eu pretendo adicionar outros exemplos, mas basicamente para agora eu já vou mostrar alguns. Tem o QR Code aí que também vai para o mesmo link, tá? Eu acho que já foi um tempinho assim que é suficiente para depois vocês recapitularem, ou vocês anotarem. Eu vou passar aqui para o documento para mostrar para vocês. Esse documento que vocês vão ter acesso aí, né? Claro que quem clicar no link, quem abrir o link... Mas aqui, por exemplo, eu selecionei uma única fonte e ele já é para essa única fonte. Ah, mas eu quero que seja do TCC junto com o artigo e eu quero que ele faça um mapeamento. Então, pessoal, aqui nós temos os exemplos que eu disse para vocês, né? Eu vou dar vou abrir aqui de modo rápido, até para a gente já estar um pouquinho avançado aí no tempo, mas eu tenho aqui esse primeiro exemplo, né? Um exemplo de formulário do tipo Escape Room, e aí eu vou colocar aqui André, vou colocar o e-mail. Então, aqui, eu já fiz, no começo, eu já fiz uma brincadeira, né? Você está preparado para um desafio? Não, não estou preparado para um desafio. Selecionou não e achou que ia escapar, né? Mas não tem jeito aqui, na verdade, nesse desafio aqui não tem, tem que entrar e tem que cumprir. Se eu voltasse aqui para a mesma, né, para o sim e avançar, ele ia para essa mesma questão. Então, foi de propósito que eu direcionei o formulário, mesmo com sim ou com não, para a mesma sessão, né? Foi proposital. Então, avançando aqui, qual o nome do pintor desta obra, né? Então, eu vou dar um exemplo, vou colocar Vicente, vou colocar o Ezinho ali, Van Gogh, e vou pedir para avançar. Errado, nome completo e escrito corretamente, ok? Aqui ele já identificou porque eu coloquei de propósito. Eu já avisei para vocês que eu ia colocar o E de propósito, então eu vou tirar o Ezinho, que é o que está errado ali, e vou avançar. Opa, faltou um N. Vim. Ih, gente, eu tô cego. Vim. O engraçado, o engraçado nessa história é que isso fica gravado, né? Essas presepadas assim ficam gravadas. Então esse errinho aí vai ficar gravado e tá tudo bem. Vocês perceberam aquilo que eu já tinha dito para vocês lá na validação? É uma forma de preencher que eu quero que seja exatamente aquela. Se eu escrever diferente daquilo, ele não avança, né? Então, isso vai formar o quê? Vai fazer com que, naquela atividade com os meninos, vocês podem colocar qualquer tipo de pergunta que vocês esperam a resposta exatamente como deve ser. Poderia ser um nome, um número, né? Uma frase. Então, aqui eu vou avançar, tá de parabéns. PUC Rio. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre um corpo é zero, o mesmo, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa primeira e vou avançar, né? Aí ele me deu aqui, poxa, errou, né? Errou rude, volte e arrase. Então eu vou voltar aqui. Poderia ter clicado no voltar, que daria na mesma coisa, ele voltaria para a mesma sessão, né? Apresentar a velocidade constante, será? Aê, né? Então, se ele erra 4 vezes, ele vai ter aquela tela de erro. Se ele acerta uma, porque ali só cabe uma resposta correta, então foi para a tela aqui de correto, né? Então, vou avançar. Qual a distância entre o ZEUA e a Rússia? Fala assim, nossa, a distância dos Estados Unidos e a Rússia? Ah, deve ser aí 8.800 quilômetros, né? Porque, poxa, não pode ser perto, né? Então eu vou avançar aqui. Errou o rude, né?
O pessoal da geografia aí, eu já tive colegas da geografia, né, que acabaram dando uma escapada, aí, uma tropeçada. Então, vou colocar aqui 88 quilômetros. Vou avançar. Que é a resposta certa. As pessoas assim, como assim a resposta certa? Né, gente? É só não esquecer que a gente tem o Alasca, que é um território norte-americano, que ele tem ali próximo, né, à Rússia, o extremo leste da Rússia, né? Então, o extremo oeste dos Estados Unidos é composto pelo Alasca, e o extremo leste da Rússia é, né, a outra ponta ali, onde a gente tem ali o Estreito de Bering. Então, vou avançar, só para a gente não correr, né, resolver logo. Na Grécia Antiga, cada 4 anos declarava-se uma trégua nas guerras, né? Então tem a resposta aqui, Zeus, né? Que é só para a gente avançar aqui, para vocês mostrarem. Se eu tivesse errado, ele teria tela de erro, né? Eu poderia colocar outros itens. E aqui eu já estou mostrando para vocês também o exemplo de imagens, né? Inserção de imagens aí no formulário. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas. Então, a primeira aqui é onde todas estão grafadas corretamente. Eu vou só acelerar aqui para não atrasar muito. Já coloquei uma outra imagem de confirmação do acerto, né? Vou avançar. Sexto item, o combo de 2 por 1. Então, aqui tem duas respostas, são duas perguntas, né? 2 vezes 12 menos um número secreto ali, dividido por 3 é igual a 5. Então, 2 vezes 12, 24. Que número eu subtraio de 24, que dividido por 3 vai dar 5? Então, esse número aqui deve ser o 9, né? 2 vezes 12, 24, menos 9, 15, dividido por 3, igual a 5. E aqui, andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita, na volta conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ele viu no total? 10 árvores, né? Ele viu, na ida ele viu 10 e na volta ele viu as mesmas 10, já que uma está do lado esquerdo dele e da volta está do lado direito dele. Então ele foi e voltou. Então passei, muito bem, acertei, né? Vou avançar aqui. Aí vem uma pergunta, né? Qual a massa atômica do livermônio? Eu acho que é 293, se eu não me engano. Aí, 293. É a massa atômica do livermônio. Tá, gente, eu coloquei essas coisinhas assim mais esquisitinhas, porque é pra gente sair um pouquinho da zona de conforto. De repente é a área de vocês, de repente não é, tá? E aí aqui, esse exemplo desse escape room é uma forma de fazer com que eles saiam pesquisando. Então eu posso colocar perguntas ali que eles vão ter que ir nas IAs, vão ter que ir no Google, vão ter que consultar de todas as formas para ir avançando. E aí eu posso colocar meus critérios nisso aqui. Quem enviar o formulário primeiro, né? Ou então, se eu não colocar como obrigatório quem errar menos, né? E aí ele avançaria, mesmo se ele errasse, ele avançaria, e lá no final a gente consideraria a maior quantidade de acertos. Nesse caso aqui, esse formulário aqui, ele só pode ser enviado, ele só tem a possibilidade de ser enviado se a pessoa, no caso, conclui ali fazendo, né, se eles fizerem, no caso, o preenchimento correto de todos os itens. Aqui ele só não vai enviar porque já tem aqui, ó, a observação, né? E quando eu coloco o mouse em cima, ó, não é possível enviar formulário sem o modo de visualização, em modo de visualização, porque eu não criei o link de participante. Se eu tivesse criado, ele ia deixar eu enviar sem nenhum problema. Alguns dos formulários, eu coloquei na lista para vocês a opção de copiar, tá? Quando vocês clicarem no link, vocês abrirem lá no link e acessarem, ele vai aparecer essa mensagem para vocês, tá? Você deseja fazer uma cópia? Aí, se vocês quiserem uma cópia dele no Google Drive de vocês, vocês já vão ter aí um formulário pronto para vocês editarem, para vocês brincarem aí de fazer, ter um start, né? Ter um start para criar o formulário de vocês, né? A gamificação aí de vocês. O interessante, quando a gente vem aqui no exemplo de Escape Room, e se eu voltar aqui no modo de edição, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu coloquei aqui, está carregando aqui o formulário,
Eu coloquei aqui, ó, um dos itens, né, sobre a lei de Newton. Se eu abrir esse formulário aqui, se eu clicar nele no modo de edição, vocês vão ver aqui, ó, poxa, errou, volte a rase, poxa, errou, volte a rase, poxa, errou, né? Então aqui ficou só um que é o item 7 aqui, a seção 7, que é o item correto. Então eu já defini naquela mesma, né, naquela mesma possibilidade que eu tinha falado com o i, com base na resposta, então eu já defini no formulário. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma seção, e naquela seção, ao invés da imagem do AE, eu colocar um vídeo, né, com uma animação mostrando lá qual mostrando a alegria e tal. E nos outros de erro, eu poderia colocar, por exemplo, um link para a Wikipédia, explicando o que é ali aquele item que eu expliquei. Posso mandar um vídeo para o YouTube Edu, né, explicando a teoria a respeito daquele item que a pessoa errou. Ou seja, ela errou e aí ela teve acesso à opção correta, né? Então, ela vai assistir uma aula ali explicando né, o item, por que ele errou, porque aí da próxima vez que ele for preencher esse formulário, ele acerta. Então, são inúmeras as combinações de uso para essa parte aí do ir com base na resposta. Nos links aqui, eu fiz, deixa eu abrir esse formulário aqui do Sobrevivência em Alto Mar é um livro, tá, gente? Eu não coloquei a opção de copiar, porque como é um livro e eu não tenho os direitos de copyright, vamos dizer que vocês vão apenas consultar como se fosse uma leitura, tá? É bem interessante, ele tem 26 finais possíveis. Então, à medida que vocês vão marcando os itens no formulário, ele vai dizendo para vocês, ele vai determinando como a história vai indo, tá? Então, é bem interessante, depois eu aconselho quem tem um tempinho para ler, vai gostar. O teste multidisciplinar, eu adoro esse formulário, esse do teste multidisciplinar, porque eu fiz assim, eu fiz uma brincadeira, vamos dizer, que depois eu acabei utilizando, né? Eu vou copiar aqui, vou abrir em outra guia. E aí, nesse teste multidisciplinar, são 8 matérias, né? Tem 8 disciplinas, e nessas 8 disciplinas, o total são 64 questões. Então, eu saí pegando questão de vestibular, questão de cursinho, questão de concurso, né? E aí, montei esse teste, e ele acontece da seguinte forma. Eu vou abrir aqui no modo de... Vou colocar aqui o nome, André, e só um @a.com aqui, só para não demorar muito. Quando a pessoa entra na parte aqui de disciplinas disponíveis, eu tenho artes, biologia, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química. Vamos supor, a pessoa quer responder questões de geografia. Então, marco aqui geografia e avanço. Automaticamente, ele já me manda para as questões de geografia. Ó, eu tenho aqui todas as questões relacionadas à geografia. Se eu voltar no formulário, ó, vou voltar e vou colocar aqui física. Então, mais uma vez, quando ele avançar, eu tenho questões de física. E assim segue o formulário. Percebam que eu coloquei imagens, né? Nós temos imagens nos enunciados, porque às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou colocar uma fórmula, como é que eu vou colocar algo que não dá para ser em texto, tem que ser uma figura. Então eu posso simplesmente criar uma imagem que na imagem ela já tem o texto, já tem as figuras, já tem a fórmula, e aí eu insiro essa imagem como item na questão, né? Então é mais uma possibilidade de uso aí da imagem para ajudar no que palavras, né, no modo texto, na edição no modo texto, de repente não atenda. Eu vou pegar aqui só arte, só para mostrar a opção de respostas com imagens, né, porque eu já tinha colocado para vocês o item pergunta com imagem, mas eu não tinha colocado as respostas como imagem. Ó. Nós temos aqui as telas, né, Mondrian defendia que as imagens de obra que são importantes, tá. Então, as respostas têm que ser preenchidas, têm que ser marcadas com imagens, e não vai ter texto.
Então, aqui é o potencial da imagem como possibilidade de resposta. Esse formulário. O último, gente, só para a gente resumir essa parte dos exemplos, é um formulário que eu tenho um apego também, que foi utilizado bastante na época de pandemia, que eu chamei de formulário das emoções. Né? É um formulário, vou abrir só em modo de visualização mesmo. Eu não coloquei aqui a questão de obrigatório, então a pessoa no campo lá de nome, ela não precisa se identificar. Aliás, faltou aqui uma coisa. Precisa ser um número. Eu fiz uma edição aqui, mas tudo bem. Vou mostrar aqui .com para passar para a parte seguinte. Qual desses emojis representa você nesse momento? Né? Então, assim, eu coloquei desde o alegre até o neutro, o triste. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu clico no triste e avanço, né, eu mandei para uma parte do formulário, você consegue entender o motivo que te deixou triste? Não. Eu avanço, e aí eu tenho aqui, ó. Se você ainda não sabe o motivo, será que sua bebida ou comida favorita não ajudaria? Veja se isso não é fome, hein? Né? Respira fundo, escute uma música e tal. Aí aqui eu vou avançando. E agora? Ainda não sei como me sinto. Me leve ao início. Aí eu volto. Então eu faço uma jogada de idas e vindas nesse formulário, né? Tentando aí otimizar, né, a questão. Se eu consigo entender, eu avanço, e aí eu já vou ter um outro tipo, né? Triste por algum motivo, aí eu explico aqui, inclusive até tinha colocado o meu telefone ali como uma forma de apoio, quem precisasse de conversar, de falar a respeito, né, do problema, estaria à disposição ali, estou à disposição para conversar e ajudar. E aí tem os outros, né, claro, que quando tá alegre, você já vai ali, né, yupi e tal, e aí, né, com relação, se você conseguiria multiplicar essa alegria expressando, ensaie algumas palavras legais que representam a alegria, e outras pessoas podem estar precisando de você e sua alegria. Topa ajudar? Aí no sim, a pessoa é direcionada aqui para a lista de, né, para checklist que ele pode fazer. Posso desejar um bom dia para uma ou mais pessoas, ligar para alguém e perguntar como está, ajudar alguém em casa, mandar mensagem de incentivo, cantar para alguém, sorrir para alguém ou outro, né? Então, são idas e vindas no mesmo formulário que potencialize ali, e poderia ser uma gamificação, né? Já que está na moda, assim, utilizar os formulários com essa finalidade. Gente, eu passei já 15 minutos, as pessoas já me conhecem, assim, por um tempo, acabam vendo que eu falo demais, eu tenho que passar para vocês algumas coisas importantes aqui, que uma é o feedback, né? Eu preciso que vocês utilizem uns segundinhos para abrir essa parte do feedback que as pessoas aguardam aí para saber como é que foi no caso da oficina. Eu peço o carinho de vocês e a atenção de vocês para anotarem aí, não deixar de preencher, utilizar o QR Code, quem tiver com celular, apostos, quem tiver, por exemplo, utilizando o computador e o celular pode já escanear, que já vai para o formuláriozinho de preenchimento. Eu posso, no caso, aproveitar também, que como eu tenho os e-mails de vocês, eu posso mandar um e-mail informando esse link, que aí, de repente, quem não conseguiu pegar agora vai conseguir preencher ele depois, e aí eu não fico devendo para vocês esse link. E nós temos, eu vou mandar para vocês também, porque aí, nesse caso, o ideal seria eu preencher, eu colocar aqui na lista de vocês de chamada, de presença, para aproveitar e vocês façam o preenchimento, porque é o formulário que vocês vão receber o certificado de vocês, né? Eu fiz um formuláriozinho de modo automatizado, em que ele vai, quando vocês terminarem de preencher o formulário, vocês vão receber um certificadozinho com essa participação, da participação de vocês. Eu vou colocar aqui no chat, vocês que estão online aí,
vão ver, para que vocês possam fazer esse preenchimento aí e recebam o certificadinho de 1 hora de vocês. Vou mandar o link do feedback por e-mail, para vocês não deixarem de fazer esse feedback, que é importante para a gente ter esse retorno, tá? E também vou mandar de novo, né, esse exemplo de formas, porque eu acho que é importante vocês terem ele aí, tá? Bom, basicamente, essa era a primeira parte aí do que eu tinha para falar com vocês. Vocês receberam na mensagem que eu mandei no convite, né, para vocês, vocês têm lá o meu e-mail, em que vocês podem dar um feedback mais pontual, podem fazer mais como posso dizer, mais comentários, podem me acionar para a gente, de repente, montar um grupo ou fazer atualizações pontuais aí para que vocês aprendam mais com relação ao formulário, né? Sim, Márcia, tá quase, estou concluindo, né? Então, assim, depois vocês podem me procurar para a gente fazer uma continuação, né, de formações mais pontuais, de acompanhamentos mais pontuais, e dicas, posso dar exemplos, né, e aí a gente fazer uma continuação aí dos nossos estudos, que começaram hoje, vamos dizer dessa forma. Eu vou encerrar a gravação, né, que vai ficar disponível para vocês em breve, eu espero que no YouTube a gente já faça isso, faça no YouTube, e aí eu mando o link para vocês fazerem o acompanhamento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo gravado, e muito obrigado por ter assistido.